Boa noite, professor. Eu sou o Marcos e esse é o último vídeo do Quantic. Eu vou começar mostrando um pouquinho do jogo, como ele ficou. Aqui é um pouco da execução dele, os erros sem selecionar uma forma. Aqui é um caso simples de vitória em que o jogador 2, que é o laranja, venceu. Os botões ficam todos inutilizados depois de jogar e é possível reiniciar. Ele abre esse console, mas infelizmente não conseguimos achar uma solução para esse problema. Aqui, o erro caso a posição seja inválida. O jogo está funcionando perfeitamente. Posição inválida. Agora eu vou fazer um exemplo do jogador 1 ganhando. O jogador 1 foi o vencedor. Agora para os casos de uso. Fizemos algumas mudanças. A principal foi que tiramos o extend do encerrar partida para iniciar partida, pois achamos soluções para os problemas, soluções diferentes. Começando no domínio do problema, tiveram várias alterações, diversos métodos foram alterados nas classes para se adaptar às mudanças feitas. A interface continua a mesma, com os 20 botões, um menu para reiniciar o tabuleiro. Nessa parte aqui não teve muita alteração. Agora eu vou mostrar o diagrama de sequência e depois o de atividade de cada parte do programa. Começando pelo iniciar partida. Iniciar partida, que é bem simples, executa o jogo, verifica se a partida ainda anda. Se existe uma partida, apenas notifica o jogador, essa foi a parte que alterou, senão ele encerra. Aqui o iniciar partida, os botões são instanciados nessa classe. Se inicia, o tabuleiro verifica a partida, se tiver partida em andamento notifica, se não, ele é esvaziado, limpado, a partida é reiniciada. Os jogadores têm suas peças com o atributo utilizado setado para falso, para elas poderem ser utilizadas, e apenas o jogador 1 recebe o próximo turno. Agora o reiniciar partida, de novo. Reiniciar a partida é pressionado o botão, toda a interface é reiniciada e os jogadores são reiniciados. Ele ficou acabando sendo um método bem simples, porque é um método tkinter que permite reiniciar toda a interface. Então tudo é reiniciado dentro dele, ele é feito tudo automático. Selecionar peça. É feita uma verificação do turno. Se o turno for válido, escolhe uma peça, a peça é verificada. Se a peça for válida, acaba, se não, tem que escolher outra. Se o turno não for válido, o jogador é notificado. Esse aqui mudou um pouco também. Você seleciona a peça na interface Quantic e pega o turno do jogador. Se o turno for válido, a peça é verificada no jogador. A gente vê se ela já foi utilizada. Se a peça for válida, encerra o caso de uso, se não, o jogador é notificado. Se o turno não for válido, o jogador também é notificado. Aqui no colocar peça é onde... tá bem pequeno aqui a nota, mas é onde os métodos detalhados são... é onde eles estão presentes. Começa com colocar peça aqui, o tabuleiro coloca a peça. Esse ficou o mesmo nome do método, mas é dois métodos das duas classes diferentes. Verifica a posição, verifica se já tem uma peça. Se a posição estiver ocupada, notifica o jogador. Desculpa. Se não, avalia a linha. Se a linha estiver ocupada, notifica o jogador. Se não, avalia a coluna. Depois avalia o quadrante. E aí sim, pode colocar a peça no lugar. Eu acho que eu não mostrei o diagrama, mas também foram feitas algumas alterações. E ficou assim. Vou encerrar a partida. Começa verificando o turno dos jogadores.
pega o turno do jogador 1, que é o que usamos como exemplo. Depois esvazia o tabuleiro, retira as peças e transforma as peças utilizadas para não utilizadas. O avaliar condição de vitória teve algumas mudanças também. Começa pegando as peças que o jogador tem disponível. Pega todas as linhas, colunas e quadrantes do tabuleiro. Percorre a lista de coluna, linhas e quadrantes buscando posições disponíveis para as peças. Se existe qualquer possibilidade, se não existir nenhuma possibilidade de jogada, o oponente é o vencedor, porque eu não tenho nenhuma chance de ganhar. Se não tem vencedor, eu vou avaliar uma linha, percorre todas as linhas, verificando a existência da sequência vencedora, que é 4 peças diferentes. Se não tiver na primeira linha, percorre as outras linhas, depois as colunas, a mesma coisa, depois os quadrantes. Agora os diagramas mais aprofundados. Ele está um pouco diferente do que foi pedido, mas foi o jeito que a gente achou mais fácil de fazer. Esse é o de avaliar a linha. A gente começa com a função getLinhas, onde vai receber o index das linhas. E a gente vai procurar nessas linhas, nas linhas, a posição dentro dessas linhas. Se a posição for compatível com a peça, com a posição da peça, a gente vai pegar a informação dela, pegar a informação das outras peças da linha, e se tiver um tipo igual e uma cor diferente, que é a condição de não poder jogar a peça, não vai poder jogar. É o que serve a mesma coisa no colunas e no tabuleiro. Vou pegar as colunas e as posições dela, pegar a informação da peça que eu coloquei. Se na coluna tiver outra peça com o mesmo tipo e cor diferente, ou seja, uma peça do adversário, eu não vou poder jogar. Aqui é a mesma coisa para os quadrantes. Esses não tiveram tantas alterações, apenas que a gente verifica o turno a partir do jogador 1. Se o turno dele for true, é a vez dele, se não, é a vez do jogador 2. E esse não teve alteração. A ordem dos casos também não teve alteração. E basicamente foi isso, essa é a nossa apresentação final. Foi bem difícil fazer, mas espero que tenha aproveitado. Muito obrigado pela atenção.